Fala galera, análise de Cuiabá 0, Corinthians 1, pela 29ª rodada do Brasileirão. Então antes de começar a análise, só fica meu pedido aí para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, o Cuiabá entrou num 4-3-3 e o Corinthians num 4-1-4-1. Analisando aqui a disposição média dos jogadores em campo, parece ter havido um equilíbrio, né? Não vejo nenhum time mais dentro do campo do seu adversário, aparentemente pressionando mais o adversário contra o seu campo defensivo. A gente vê aqui que a posse de bola foi equilibrada, 49-51, e em termos de concentração de jogadas de cada uma das equipes, o Cuiabá teve 15% das suas jogadas no seu campo defensivo, 42% no meio de campo e 43% no campo de ataque. Já o Corinthians teve 31% das suas jogadas no seu campo defensivo, 45% no meio de campo e 24% no campo de ataque. Então a gente vê que a posse de bola foi equilibrada, as duas equipes têm mais ou menos a mesma concentração de jogadas no meio de campo, mas o Cuiabá conseguiu mais jogadas no seu campo de ataque do que o Corinthians. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra qual equipe estava dominando a partida ao longo dos 90 minutos. E a princípio, eu não sei se é porque o amarelo chama mais atenção, mas a princípio mais barras amarelas do que cinzas. Então o Cuiabá começou dominando o jogo, né, com barras bem altas ali no início da partida. Depois passou por um trecho de domínio do Corinthians, depois um domínio maior do Cuiabá até o final do primeiro tempo. O iniciozinho do segundo, finalzinho do primeiro tempo, iniciozinho do segundo, domínio do Corinthians, bem expressivo. E aí o segundo tempo com mais barras amarelas, né? Então, um domínio maior do Cuiabá, com dois trechinhos aqui, depois dos 15 do segundo tempo e depois dos 30, com um domínio do Corinthians. Aqui do lado direito a gente tem mais algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco mais do comportamento das equipes e aquilo que elas conseguiram produzir em termos de criação e finalizações. Então a gente já viu que a posse de bola foi equilibrada e o que se destaca aqui para o Corinthians é o número de cruzamentos tentados. 36 cruzamentos tentados, que é um número alto. Para o Cuiabá, desculpa. 36 cruzamentos tentados, que é um número alto para um mandante. Pelo lado do Corinthians, o que se destaca mais aqui são os passes tentados, 497, com 84% de acerto, um número de médio para alto aí para o número de passes tentados do Corinthians. Em termos de criação, foram 14 passes decisivos pelo lado do Cuiabá e 10 pelo lado do Corinthians. E em termos de expectativa de assistências, 0,84 para o Cuiabá, 1,09 para o Corinthians. Então, enquanto o Cuiabá se destacou mais pelos passes decisivos, com número de médio para alto para um visitante, mandante, o Corinthians teve um número de médio para alto de expectativa de assistências com 4 estrelas. Só definindo as coisas aqui, passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, que são pré-assistências no caso, e a expectativa de assistências mede a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Quem recebeu a bola não precisa finalizar ou marcar o gol necessariamente, a ideia mesmo é ver se as equipes conseguem levar a bola até regiões mais favoráveis do campo para marcar um gol. O Corinthians foi bem aí nesse quesito neste jogo. Em termos de finalizações, 18 para o Cuiabá, 9 para o Corinthians, então o número de médio para alto aqui de finalizações para o Cuiabá. Foram 6 finalizações bloqueadas, 10 para fora, sendo que 6 passaram perto do gol, e 2 bolas defendidas. Pelo lado do Corinthians, um chute bloqueado, 3 para fora, sendo que um passou perto do gol, 4 bolas defendidas, além do gol marcado. Em termos de chances claras de gol, o Corinthians foi bem, 3 chances, nenhuma para o Cuiabá, um número aqui alto para o Corinthians como visitante. Mas só olhar para o número de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações em si. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols que um time deveria ter marcado com base nas oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam em defendê-las. Então, pelo lado do Cuiabá aqui, 0,65 era a expectativa de gols com base na qualidade das oportunidades e para o Corinthians 1,59. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número cai para o Cuiabá para 0,14 e para o Corinthians sobe para 2,37.
Quando a gente compara a expectativa de gols com a expectativa de gols pós-chute, a gente vai ter uma medida da qualidade dos atacantes. O quanto eles conseguiram adicionar de expectativa de gols para suas equipes com base na qualidade das finalizações. Então, para o Cuiabá, esse número é de menos 0,51, ou seja, os atacantes reduziram a expectativa de gols dos seus times, então foram mal nas finalizações. Já para o Corinthians, esse número desculpa, é de 0,78, que mostra que os atacantes foram bem na partida, né? Conseguiram elevar a expectativa de gols em quase um gol aí para o Corinthians. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então a expectativa era que o Cuiabá marcasse 0,14 gols, não marcou nenhum. Então essa diferença de 0,14 dá uma ideia do desempenho do goleiro do Corinthians. Como é um número muito próximo de zero, isso mostra que o goleiro do Corinthians passou aí neutro na partida. Por outro lado, a expectativa era que o Corinthians marcasse 2,37 gols e conseguiu marcar um gol. Essa diferença de 1,37 positivo mostra que o goleiro do Cuiabá tomou menos gols do que o esperado, pouco mais de um gol a menos do que o esperado. Então isso mostra um bom desempenho do goleiro do Cuiabá. E para fechar nossa análise, todas as estatísticas aqui, desde passes decisivos até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida. E a gente vê aqui que pelo lado do Cuiabá a gente só tem duas estatísticas com 4 estrelas ou mais, ou seja, foram os passes decisivos e o número de finalizações. Já pelo lado do Corinthians, a gente tem aqui 4 estatísticas com 4 estrelas ou mais: a expectativa de assistências, o número de chances claras criadas, a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. Então, num certo sentido, os números mostram aqui pra gente que a partida pode ter sido interessante, né? A gente já viu partidas melhores aqui em termos dessas estatísticas, mas também já viu partidas piores. Pelo lado do Cuiabá, o número de finalizações e passes decisivos. Pelo lado do Corinthians, a expectativa de assistências, chances claras, expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute aí com valores altos. Melhor para o Corinthians, que venceu a partida por 1-0 fora de casa. Então fechamos aí mais uma análise de Cuiabá 0, Corinthians 1. Espero que vocês tenham gostado e fica aí o pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar este vídeo para que o YouTube divulgue mais esta análise e falou!